Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Transformando Erros Tributários em Verdadeiras Oportunidades de Lucro. Só para lembrar, a gente fez uma cronologia dos assuntos pertinentes a esse tema, que é transformando erros tributários em oportunidades de lucro. Então assim, no primeiro episódio a gente falou dos conceitos de planejamento tributário, no segundo a gente falou das oportunidades dentro do Simples Nacional, e agora a gente vai avançar um pouquinho para a tributação de lucro real e presumido. O lucro real é um regime em que se tem muito paradigma, tem muito empresário que foge dele, mas assim, geralmente as empresas que estão faturando acima de 1 milhão por ano, como a gente falou no outro episódio, tem que começar a entender se às vezes é melhor estar no Simples Nacional ou não. Não significa também, em alguns casos específicos, que empresa que fatura menos de 1 milhão possa estar no Simples Nacional, possa estar no lucro real presumido, mas em geral, as empresas que começam a faturar mais do que 1 milhão por ano precisam entender qual é o melhor cenário tributário dele e se faz sentido estar no Simples. Então por isso que a gente trouxe agora no terceiro episódio, para a gente falar um pouquinho sobre estratégias avançadas no lucro real e presumido. Nesse primeiro tópico aqui, eu queria deixar bem alinhado o que a gente vai tratar dentro desse episódio. Quando é necessário sair do Simples Nacional, lucro presumido, conceito tributário, lucro real, PIS e COFINS, diferenças, créditos de PIS e COFINS, quais são elegíveis, impacto decisivo da folha de pagamento na escolha do regime ideal, terceirização, se pode ser vantajosa, planejamento de transferência de margem, estratégia tributária ou armadilha, como explorar o potencial de ISS e novas oportunidades que surgem nesse tributo, impacto da reforma tributária. Bom, qual é o momento ideal de sair do Simples? A gente falou um pouquinho no outro episódio, às vezes tem a questão do faturamento, mas existem situações em que a empresa não pode estar no Simples Nacional, como em caso de QNAIs impeditivos, existe QNAIs que você não pode estar no Simples Nacional. Existe quando você tem 2 ou 3 empresas e soma o sublimite de 4.800.000 no ano, então você não poderia estar no Simples Nacional porque você somou 4.800.000, então você não poderia estar no regime de Simples Nacional. Lembrando que o Simples Nacional é um regime que é um benefício que o governo dá. E qual é a hora ideal de você migrar do Simples Nacional? E aí é onde entra a parte de uma consultoria tributária. Então, se você está se perguntando isso, entre em contato no privado, que a gente possa fazer uma análise específica do seu caso para saber se faz sentido você estar no Simples Nacional. A gente tem aqui a questão, se a gente conversar 1 hora de consultoria, isso não é cobrado, então a gente pode trocar um papo, ver direitinho se faz necessidade, aí a gente avança por uma consultoria ou até você migrar para a gente com a sua contabilidade. Então, nesse primeiro ponto, vamos tentar entender, vamos falar primeiro do lucro presumido. Qual é o conceito do lucro presumido? O lucro presumido ele tem um conceito de presunção do lucro. Então, assim, a gente já falou um pouquinho no outro episódio que a gente tem 6 impostos que estão incluídos no Simples. Quando você desenquadra no Simples, você tem que recolher esses impostos individualmente, Então, são guias diferentes para cada tipo de imposto. É o IR, contribuições sociais, o PIS e o COFINS. Lembrando que isso na reforma tributária vai se tornar um único imposto, para facilitar um pouco, mas hoje é separado, vai ser essa transição até 2033. Então, assim, aí você está vendo na tela mais ou menos quais são as alíquotas. Aqui está falando da alíquota efetiva de IR e contribuição social. Por que efetivo? Porque como é que é calculado o presumido? Você faz uma presunção do seu faturamento. Então, se você fatura 1 milhão, isso no trimestre, o lucro presumido é a soma do trimestre. Então, se você tem 1 milhão de faturamento no trimestre, se você for serviço, ele vai pegar uma base de 32% disso, ou seja, 320 mil, e aí sim aplicar a alíquota de 15% de IR, 9% de contribuição social e ainda um adicional, ok? Se você for comércio,
você vai aplicar 8%, ou seja, vai pegar uma base de 80 mil, e dentro desses 80 mil, você vai aplicar os 15%, 9% e o adicional. O adicional é geralmente 60 mil por trimestre. Tá? Se você passou de 60 mil, você pega 80 menos 60 e tributa o adicional, ok? Então aqui nessa tabela a gente está fazendo a alíquota efetiva sobre esse cálculo, que aí no caso, se você começa, é 1.08, 1.12, aí o PIS você tem que recolher por fora aí em cima do faturamento inteiro, que é 0,65 e 3% de COFINS. Então, numa empresa de comércio, a alíquota efetiva dos tributos federais chegam a 5,85. Já no serviço, é 11,45. E o que tem que se adicionar aqui, que aqui a gente está colocando, as alíquotas efetivas não incluem ISS ou ICMS. Então, ISS e ICMS são tributados conforme a sua atividade, conforme, no caso, o seu produto. Então, aí cada estado tem uma alíquota diferente, não adianta muito entrar, mas só se ressaltando que essa alíquota efetiva, ela não trata, não soma o ISS e o ICMS. Então, no Rio aqui, na maioria das vezes, o ISS é 5%, então fica uma alíquota efetiva ali perto de 17% no lucro presumido, ok? E aí vamos falar um pouquinho agora de lucro real, tá? Lucro real é um tipo de tributação que se cria dentro de empresas menores. Se cria um conceito muito de vilão ali, um terror, que muitas empresas correm do lucro real. O porquê disso? No lucro real, essa parte do IR e contribuição social, você só paga se você tiver lucro efetivamente. Mas aí, para isso acontecer, a Receita ela começa a ter um olho melhor nas despesas que você tem. Então, lembrando um pouquinho que no Simples Nacional e o lucro presumido, não importa as despesas que você tem, você tributa pelo faturamento. Já no lucro real, o PIS e COFINS você continua tributando pelo faturamento, só que o IR contribuição social você fatura pelo líquido, né? Pela margem, né? E o que isso impacta nas empresas? Então, nas empresas pequenas, onde se tem uma desorganização, se tem uma falta de documentos, que as empresas às vezes aceitam muito me dá aqui um recibo, o Pix, não pede nota fiscal dos prestadores, acabam que podem ter uma fiscalização muito mais assídua. Nas empresas do lucro real, a fiscalização é muito mais assídua, e eles podem glosar essa despesa e te cobrar essa despesa. Então, a gente entende que para você migrar para o lucro real, você precisa mexer um pouco estruturalmente dentro da sua operação. Isso requer um pouquinho mais de gastos, de investimento, em que você precisa mensurar isso dentro do planejamento tributário que você está fazendo. Então, um profissional habilitado, ele vai te dar esses insights do que você precisa, de um sistema financeiro, de uma documentação mais assertiva, de uma estruturação, às vezes, de equipe de processos, em que isso pode impactar em um risco fiscal também, tá? E aí, um ponto que a gente colocou aqui, né? Quando optar pelo lucro real, é obrigatório para as empresas acima de 78 milhões. Eu entendo que é vantajoso para as empresas que têm margens inferiores a 10%, é onde a gente precisa analisar. Ideal para negócios com alto volume de despesa. Então, assim, se você está numa fase pré-operacional, se o teu negócio aqui você está gastando muito durante um período, você pode ser que no lucro real você tenha uma assertividade um pouco melhor, gere créditos de IR, se você tiver prejuízo fiscal que você pode compensar em anos que tiveram lucro. Então, assim, é muito impactante isso, né? E
E lembrando que hoje o conceito da reforma tributária que está por vir, ela tem um conceito de não cumulatividade, tá? Que é o do PIS e COFINS, a gente vai falar no outro slide aqui mais especificamente, que é você tomar crédito da despesa que você tem. Então, a tendência nos próximos anos é você ter a necessidade de praticamente existir o lucro real. Vai parar de existir o lucro presumido? Ninguém sabe, é uma incógnita, é muita coisa ao mesmo tempo, mas provavelmente o lucro presumido não valerá tanto a pena assim, porque eles jogaram uma alíquota muito grande, e aí dentro dessa alíquota muito grande eles te permitiam compensações com despesa. Então, aí eu acredito que o lucro presumido vai ficar um pouco defasado com a reforma tributária, e aí você vai ter que se adequar um pouco a essa nova realidade, tá? Que é mais parecido, refletido no lucro real, tá bom? Então, assim, PIS e COFINS, quais são as diferenças cruciais entre os dois regimes, né? É o que eu falei, o PIS e COFINS já traz esse conceito de não cumulatividade e permitindo créditos. Então, alguns créditos de PIS e COFINS são permitidos como energia, aluguel, alguns gastos de mão de obra. Lucro presumido não tem a não cumulatividade, é acumulativo. Então, você paga pelo faturamento ali, que está um pouco menor. E o lucro real, ele é muito válido para a empresa de indústria, área de saúde, porque acaba sendo mais vantajoso. Crédito de PIS e COFINS. Esse é um tema muito impactante na escolha do regime, porque a gente vai falar que aqui tem aqui no slide os créditos que são elegíveis a PIS e COFINS. Mas qual é o conceito que você precisa entender? Que se você tem uma empresa, e já aconteceu aqui, um grupo econômico, tem 2, 3 empresas, aí ele pega despesas de aluguel, por exemplo, aí coloca na empresa que é do Simples. Ele não toma crédito de despesas de aluguel na empresa que é do Simples. Entendeu? Sendo que a estrutura é utilizada por um grupo inteiro econômico, às vezes até empresa de lucro presumido. Então, assim, dentro desse cenário inteiro, né, que a gente entende, você ter uma empresa de lucro real que carregue os custos e principalmente os custos de crédito, você tem um ótimo ganho tributário. Por quê? Se você tributa IR sobre a margem e o PIS e COFINS você consiga ter esses créditos e reduzir a alíquota ali para menos desses 3 e pouco por cento, você consegue ter um ganho efetivo ali, às vezes no lucro real, a gente chega a uma alíquota efetiva de 6, 7%, devido a margem ser inferior a 5%, e aí você não paga o IR, então você consegue reduzir significativamente a margem, sendo que você precisa tentar entender ali algumas situações para você não correr risco à toa. Então, o primeiro passo que a gente chega e entra no cliente é tentar perguntar ali sobre as depreciações, sobre os registros, o lucro real, o lucro presumido, créditos de PIS e COFINS, de energia elétrica, de aluguel, de mão de obra direta, para a gente entender se faz sentido estar no lucro real. Geralmente é muito comum que o lucro real ele seja decisivo na escolha pelos créditos que você possa vir a tomar do PIS e COFINS. Porque imagine o seguinte, uma alíquota é 9 ponto alguma coisa do lucro real, 9,65, enquanto no presumido é 3,65. Então, se você não tiver uma margem, assim, créditos elegíveis, aí fica às vezes o lucro real inviável e o presumido sendo a melhor opção. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o impacto decisivo da folha de pagamento no regime tributário ideal. Então, assim, eu só trouxe esse tema aqui no lucro real e presumido, eu nem iria trazer,
porque é uma pergunta muito comum sobre, e como eu te falei, como a análise do crédito tributário é muito decisivo na hora de você migrar para o lucro real presumido, ou seja, às vezes sair do simples, a folha de pagamento também é muito decisiva nesse trabalho de análise. Por quê? Porque no Simples Nacional você não paga encargo de INSS patronal. Aliás, você paga um encargo de INSS patronal, mas já dentro do Simples, muito baixo. E quando você migra para o lucro real e presumido, você traz uma carga tributária em torno de 20% a 28% em média sobre o salário bruto que os seus funcionários recebem. Então, se você tiver uma folha de 100 mil, você vai pagar 28% só de INSS. Então, se você conseguir reduzir a alíquota para 8%, 9% ali já com INSS, você vai ser muito carregado do custo de folha. Então, a gente precisa entender como funciona a sua empresa, se precisa ter, é uma empresa que carrega muita mão de obra, se ela é consultiva ou mais operacional, para a gente entender se tem que ser levado em consideração essa análise da folha de pagamento dentro desse regime tributário. Tá? Então, só para a gente pontuar, quando você analisa a folha de pagamento, aí tem muitas situações aqui que eu coloquei, eu vou fazer um slide específico mais para frente, só para a gente entrar nesse assunto. Muitas empresas optam pela terceirização de mão de obra quando entra no presumido e no lucro real, ou no lucro real. Por quê? Porque você economiza esses 28%. E no caso do lucro real, em algumas atividades você ainda consegue pegar 10%, 9,65% de crédito. Ou seja, se você tem um gasto de 100 mil, né, de folha, e você consegue terceirizar 60%, você vai pegar esses 60 mil que você tem de custo e ainda tomar 10% de crédito que você acaba pagando menos imposto. E em folha de pagamento isso não é possível, dentro da folha, dentro do nosso sistema hoje. Então, assim, acaba que quando você migra para o presumido ou para o real, a análise da folha de pagamento, da possibilidade de terceirização é muito bem, ela precisa ser analisada e às vezes, em alguns casos, com apoio até de um advogado para tirar alguns riscos trabalhistas e tal. Então é muito importante ressaltar isso, tá bom? E aí a gente entra nessa situação, né? Agora, terceirização pode ser vantajosa? Cara, aqui tem um slide assim que a gente trouxe, mas em resumo, se você tiver que migrar para o lucro real ou presumido, a melhor opção é você estudar a terceirização de mão de obra, porque você carregar o custo de folha para dentro do lucro real e presumido, você acaba gastando um valor muito grande de impostos sem necessidade às vezes. Então, assim, só que essa parte da terceirização, como eu falei, ressaltei, ela precisa ser apoiada, precisa ser analisada com bastante cautela para colocar. Por quê? Porque eu estava evitando, mas não dá muito para evitar, porque tem muitas empresas que fazem, pega um CNPJ da esposa e abre como terceirização, só para tentar fugir dessa terceirização, tentar fugir do lucro real presumido ali no encargo, só que ele entra em riscos muito grandes, né? De caracterização de grupo econômico, de você ter multa de ofício, porque você não consegue ser, beleza, eu estou terceirizando, mas a pessoa bate ponto no mesmo lugar, a empresa é de fachada, não existe uma sede própria, não existe um RH, tudo misturado, todo mundo trabalhando para a mesma situação. Então, assim, é muito perigoso você fazer desse jeito. É possível fazer desse jeito? É possível fazer desse jeito? Não. É possível você terceirizar para empresas do grupo, né, assim, do grupo econômico, sem caracterizar isso. Assim, você tem que tomar muitos cuidados, mas o principal deles é o seguinte: a empresa precisa ser, ela precisa faturar, ela precisa ter atividade além da prestação que faz
para a empresa que você está terceirizando. Então, por exemplo, eu tenho eu presto serviço de tecnologia, e aí eu entendo que todos os funcionários que são programadores eu vou terceirizar, ok? Se eu terceirizar diretamente, aí você entra no risco da pejotização, que é o risco trabalhista, mas ela é totalmente válida para a questão da terceirização. Você pode fazer isso, de fato, a terceirização de mão de obra. Entendeu? Tem alguns riscos trabalhistas, mas não são riscos fiscais de elisão fiscal, nem de nada que você consiga enquadrar como crime em relação a isso, porque são funcionários realmente que vão ter sua independência e tal. Mas quando você decide abrir um outro CNPJ com a sua esposa, com seu irmão, às vezes até com você mesmo, tem cliente que é muito astuto em relação a isso, você não está fazendo uma terceirização de mão de obra, entendeu? Porque essa empresa só existe para te servir. Então, assim, e caracteriza esse vínculo e pode, sim, você ser enquadrado em alguns riscos e até crimes em relação a isso. Então, assim, para que você faça dessa maneira, aí outra empresa precisa ter uma outra sede, ela precisa prestar serviço para outros clientes, para você caracterizar de fato a terceirização. Não é que a Receita não permita que a sua esposa tenha uma empresa de terceirização, por exemplo, de suporte técnico, no caso de TI, e preste serviço para você. Não há impedimento sobre isso. Mas essa empresa da sua esposa que você está abrindo, ela tem que fazer isso para outras e tem que ter a atividade dela normal. Senão, caracteriza grupo econômico entre uma e outra. Se isso não ficou muito claro para você, isso é uns pontos muito recorrente. De novo, entre em contato, a gente consegue te apoiar em relação a isso, mas não deixe de analisar isso de uma forma séria, porque hoje em dia a fiscalização está ocorrendo, a gente não sabe como vai ocorrer, então não crie risco desnecessário para o seu negócio. Bom, agora vamos falar de transferência de margem. Você sabe o que é transferência de margem? Provavelmente não, mas provavelmente você como empresário já tentou fazer isso de uma forma não muito conceitual, não muito técnica, mas todo mundo já pensou isso. O que significa a transferência de margem? É quando você tem duas atividades dentro de uma mesma empresa. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando você chega no Itaú, você tem a empresa de seguro do Itaú, você tem a empresa de previdência, que é outra do Itaú, você tem de consórcio. Ele separa as atividades individuais. Aí o telefone é diferente, o atendimento é diferente, é o mesmo grupo econômico, e aí você pode caracterizar como grupo econômico. E aí você tem 2, 3 empresas em relação a isso. Só que quando você caracteriza como grupo econômico, quando uma empresa é dona da outra, lembrando que não pode estar no Simples Nacional, ok? Aí como é que funciona isso entre lucro real e presumido? Você carrega uma empresa com todas as despesas, você consegue transferir todas as despesas legais para dentro dessa empresa. Então essa empresa vai trabalhar na margem, geralmente, de um lucro pequeno para quase não tributar o prejuízo, e toda a margem mais vantajosa você traz para a empresa do lucro presumido. Por quê? Porque lembra que o do lucro presumido é uma presunção de lucro. Então assim, se você tiver uma margem em cima de 15, 20, 30, 40% de lucratividade, você vai sempre pagar praticamente a mesma alíquota efetiva. 18, 18,5, 19 no máximo. No lucro real, se você tiver uma lucratividade de 10, 20, 30, você vai aumentando a sua carga tributária até que é muito maior do que a presumida. Aí o que as empresas fazem? Trava aqui no lucro presumido a alíquota que ela quer pagar em torno de 18, 19%, traz a lucratividade aqui, tira dividendos, faz a remuneração do sócio nessa empresa,
E aqui, numa empresa menor que tem uma atividade com uma margem um pouco menor, mas muitas vezes essa margem sustenta esse negócio. Por quê? Porque dentro dessa empresa aqui é necessário às vezes ter alguma outra prestação de serviço. Por exemplo, você não vai desenvolver software se você não tiver suporte técnico. Mas o suporte técnico aqui, ele vai te trazer todos os gastos que você tem, e aqui no desenvolvimento só a parte intelectual. Então você consegue aqui trazer todos os custos que você vai ter maior na mão de obra de suporte técnico no lucro real, pagando em torno ali de 6, 7, 8% de imposto, e aqui você traz toda a sua lucratividade para cá. Então isso é um planejamento tributário que é muito utilizado pelos profissionais, que é a transferência de margem. Aí você monta duas empresas com substrato econômico, aonde uma carrega os custos e a outra carrega a maior margem com a menor tributação. E você consegue ter uma economia real de tributação entre as duas, ok? Se ficar alguma dúvida também estou à disposição. E aí, para a gente ir finalizando aqui, o impacto da reforma tributária. A primeira mudança basicamente é no PIS e COFINS, né? Que eles vão começar a ser migrado agora. Então tem a unificação do PIS e COFINS, como eu falei lá, o fim da cumulatividade é uma das pilares da reforma, e isso vai ter impactos tributários muito elevados. Eu nem criei um slide porque o ISS ele vai mudar um pouco, porque eles vão ser patronizados lá, e na reforma tributária vai ter um comitê que vai gerir essas alíquotas entre prefeitura e eu acho que vai ser um caos, mas enfim, pensando para os próximos capítulos. E aí assim, hoje os benefícios fiscais que você tem, que a gente utilizava muito, é trazer uma empresa para uma localidade onde o ISS é 2% e deixar de tributar 5%. Ainda vai ser um pouco válido nos próximos anos, mas não vai ser uma coisa de longo prazo. Então assim, por exemplo, em Barueri a alíquota é 2% e o Bonito a alíquota é 2% de ISS. Só que você precisa estar lá nesse local, ter atividade nesse local, não é somente mudar, né? Então, mas acaba que se aqui você paga 5, lá você paga 2, você tem uma economia de 3%. Bota em 1 milhão por mês de faturamento, 500 mil, vê o que isso significa efetivamente. Então, tem essa oportunidade, ok? Mas ela está sendo muito a curto prazo, ok? Bom, a gente chegou ao fim aqui desse episódio 3. No próximo a gente vai falar vai ser um pouco diferente, porque a gente vai falar de situações um pouco mais aberto, né? De oportunidades em comércios, em serviços e para pessoa física. Mas se você estiver gostando, curta, compartilhe, comente aqui para a gente fazer mais episódios desse. De novo, se você tiver dificuldade, quiser entender melhor como funciona, entre em contato com a gente está disponível, a gente vai tentar entender o seu negócio, tentar transformar o que você paga hoje em oportunidade tributária. Esse é o nosso intuito, a gente sempre teve esse objetivo para os empresários, tentar trazer um pagamento de imposto sem necessidade para dentro da operação dele, para que ele possa crescer, impactar vidas e ter um crescimento saudável e sustentável. Tá bom? Muito obrigado. Curta aí, compartilhe, comente, é muito importante para a gente. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço.